Heloísa Cervenka, querida, bom dia! Bom dia! Tudo bem, meu amor? Tudo, e você? Tudo jóia! Bem-vinda sempre! Muito obrigada! É porque dá tanta dosinha quando a gente vê eles com frio, né? Nossa! Ô, gente, ver um bichinho tremer de frio, imagina que dó. A gente não pode deixar isso acontecer, né? Exatamente. Se a gente tá morrendo de frio, imagina eles, né? Gente, não dá. E o bom que você veio bem, né, apropriada para essa manhã gelada e pra pauta também, né? Muito bom, tá bem quentinha aí, adorei. Agora, Lu, me conta. Existem sinais que os cachorros conseguem mostrar pra gente de que eles estão com frio? Porque às vezes o parâmetro de um, por ser mais magrinho, por ter menos pelo, pode ser diferente de outro. Nem sempre é a temperatura que manda, né? Os animais também se comportam de formas diferentes no frio, de acordo com a característica de cada um. Sim, mas as características que fazem com que eles denotem esse frio são mais ou menos as mesmas. Muitas vezes a gente espera eles tremerem para a gente tomar uma atitude, mas quando eles já estão nesse tremor, significa que eles estão com muito frio e eles não estão mais conseguindo colocar o calor, lidar com o calor que tem no corpo deles. Então, o ideal é a gente prestar atenção em pequenos comportamentos, como, por exemplo, procurar cobertores, procurar tecidos, procurar e ficar em rodinha, sabe? Quando eles ficam em torno do próprio corpo. Quando ele parece um montinho, assim, enroladinho. Isso, exatamente. É sinal de que tá com frio. Então, é importante a gente oferecer cobertas. Se for um cachorro que gosta de roupinha, a gente oferecer roupinha, para daí, então, a gente dar mais conforto térmico para ele. Então, ficar atento se ele tá procurando um cantinho quentinho da casa. Agora, colocar a mão nele. Tem alguma parte do corpo que fica fria quando o animal está com frio? Existem duas partes que a gente pode ficar de olho, mas não quer dizer que elas estando frias, ele realmente está com frio, que é orelhas e patas. Mas como são extremidades, elas vão ficar mais frias do que o resto do corpo em dias mais frios. Então não é o único parâmetro que a gente deve utilizar. Quando o cachorro está querendo muito colo também, pode significar que ele está com frio? Pode sim, principalmente quando ele pula no colo, ele já vai se aninhando no nosso colo ou buscando ali um tecido, buscando às vezes ficar até atrás do nosso corpo para trazer esse aconchego, para trazer esse calor. Agora, fisicamente, quais são as características que o animal tem que ter para dizer que ele pode sentir mais frio que outros? Normalmente, os cães mais velhos, os filhotes, então os idosos, os filhotes, os cães de pelo curto e os cães que têm somente uma camada de pelo. Então, mesmo os cães de pelo longo, que só têm uma camada de pelo, eles podem sentir muito frio. Então, aqueles cães que têm dupla camada, que a gente chama de subpelo, como, por exemplo, o Spitz, que é o Lulu da Pomerânia, os Goldens, os Huskies, eles vão sentir menos frio. Por isso, é muito importante a gente manter essa pelagem, porque vai formar um isolamento térmico para eles. Então vamos entender o que é subpelo, que é a primeira vez que eu ouço essa história na vida. Olha que interessante, estamos aprendendo hoje, hein? É aquele pelo mais grosso, seria a primeira camada. E aí aquele pelinho mais fininho, intermediário, que é como se fosse uma penugenzinha, esse que é o subpelo? Exatamente. Que os persas, por exemplo, têm, no caso dos gatos. Isso, o subpelo, ele é o que fica menor, é um pelo um pouco menor, que fica bem próximo ali à pele. É o que faz o nó. É o que faz o nó, exatamente, é esse pelo que faz o nó. Esse é o subpelo. Esse é o subpelo. E ele é muito importante, principalmente nessa época de inverno, e normalmente o outono é quando o cachorro já começa a trocar esse pelo por um pelo mais denso, um subpelo mais denso, para dar conta dos dias mais frios. Pelo curto também tem pelo e subpelo? É mais difícil, normalmente é mais pelo longo. Algumas raças podem ter, mas normalmente é mais pelo longo. Eu acho que o Marley tem, porque ele tem aquele pelo mais grosso e ele é tão difícil de secar. Pensa num cachorro que você fica um tempão com o secador, ele demora um tempão. Porque dá a impressão de que a pelagem dele é bem densa, apesar de ser um pelo curto. Pode ser que ele tenha também esse pelo mais, essa penugenzinha entre os pelos mais grossos? Pode sim. A gente tem que observar? Principalmente pelo fato dele ser sem raça definida, né? Então pode acontecer sim. Olha que interessante. Os animais obesos, assim como nos humanos, a gente sabe que a pessoa que tem uma camada de posa um pouco maior sente um pouco menos frio, né? No caso dos animais é a mesma coisa? Essa relação é parecida? Na verdade, os animais obesos, eles são mais sedentários. Então, por não ter tanta essa movimentação, eles acabam não gerando tanto calor no corpo. Então, a gente tem que ficar de olho, principalmente se for um cão obeso mais idoso. E quando vai ficando mais idoso, pode também ter falhas de pelo. Então, é importante a gente ficar de olho para ver se realmente ele não está com frio, mesmo sendo mais gordinho. O cachorro também pode morrer de frio, né? Literalmente.
Animais de sim. rua, em noites mais extremas, frias, assim como a gente ouve falar de morte de pessoas, que coisa terrível, né? Mas infelizmente acaba acontecendo nas noites mais frias. Os animais também podem passar por isso, né? Se tiverem expostos a temperaturas extremas. Sem dúvida, não só a hipotermia, que é a baixa temperatura corpórea, mas também decorrência de doenças exatamente desses dias de frio, que é o que mais preocupa a gente. Vamos falar delas, então? Gripes, resfriados, a gente acha que só a gente que pega, mas os animais também, né? Tem vírus específicos que acometem os animais, né, Luísa? Exatamente. No caso dos cães, a gente tem a tosse dos canis e no caso dos gatos, a gente tem a rinotraqueite. O bom é que para ambos os casos, a gente tem vacina. Então, a prevenção é sempre a melhor solução para que eles nem cheguem até a doença. Mas elas não passam para humano? Esses Não. vírus específicos dos São animais? específicos dos animais, não passam para os seres E os humanos. nossos, a gente passa para eles? A gente também não passa Ai, os que nossos bom. para eles. Porque tem uma coisa que é gostoso de fazer quando a gente tá dodói e tá em casa quietinho lá gripado, é ficar bem gostosinho com eles ali, E né? eles sentem que a gente tá mal e ficam mais grudinhos, Eles né? sentem que a gente precisa e vem, né? Dá o carinho que a gente... Eles são demais, né? Falar o quê desses anjos de 4 patas, né? Que coisa boa. Quais são os sintomas? Como é que a gente consegue perceber que eles estão com esses problemas, com essas doenças? Normalmente são os mesmos sintomas que a nossa gripe. Então, coriza, tosse, inapetência. Então, é um cachorro ou um gato que não tem mais tanta vontade de se alimentar, ele quer ficar mais quietinho na dele. Então, são alguns sintomas de que ele não está bem. Aquela coriza, nos gatos principalmente, a gente vê aquele catarro mesmo, aí deve ir ao médico veterinário com urgência. Que é diferente da umidade natural que o focinho normalmente tem, né? Realmente é uma coriza, é um nariz escorrendo mesmo. Exatamente, mais Focinho, no viscoso. caso. Não só aquela aguinha que às vezes sai do focinho, mas é um líquido mais viscoso que a gente percebe que tem uma diferença. E precisa ser tratado, não é como uma gripe que a gente fala assim, vou aqui tomar um antitérmico, um analgésico, esperar o ciclo do vírus. A gente precisa levar no veterinário para medicar da forma correta? Precisa levar ao médico veterinário. A grande questão, tanto de cães quanto de gatos, é que essas doenças podem evoluir rapidamente para uma pneumonia. Então é muito importante a gente fazer o tratamento já nos primeiros sintomas para não evoluir para uma doença mais grave. E para esses vírus específicos de cães e gatos, existem vacinas, como você disse, né? E elas são anuais, tem que dar todo ano, ou uma vez só já protege para a vida toda? Anual. Todo ano a gente precisa dar essa vacinação. Quem vai indicar a melhor vacina é o médico veterinário. No caso da rinotraqueite, a gente já tem na vacina múltipla, que é dada anualmente. Para a tosse dos canis, ela é específica para essa doença, mas deve ser dada anualmente. Vamos falar da proteção, então? Para esses dias super frios, porque tem cachorro que aceita bem a roupinha, tem cachorro que vira comida. Você bota uma roupinha, você pode esperar que no dia seguinte metade dela tá no estômago dele ou tá ruída, tudo jogada no chão. Existe uma forma da gente acostumar o animal com essas roupinhas, por saber que ele vai passar frio, de repente ele dorme do lado de fora de casa, mesmo sem gostar? Como é que a gente faz essa adaptação? Existe sim um treinamento que a gente pode fazer, onde a gente vai colocando essa roupinha em momentos que a gente vai brincar ou oferecer uma alimentação que o pet goste muito. E de preferência que não seja aquela roupinha que tem que passar pela cabeça, pegar as patas para colocar, porque essa manipulação é muito desconfortável para os cães. Então o ideal é que seja como se fosse uma capa, onde vem com velcro tanto no pescoço quanto embaixo das patinhas. É uma forma mais tranquila de colocar a roupa nos pets e eles ficarem quentinhos. Mas se mesmo assim o pet odiar a roupinha, a gente pode oferecer bastante cobertor, um local quentinho, protegido do vento, que daí ele também vai se aquecer. Existem protetores térmicos que são assim mais acessíveis? Estou pensando naquela pessoa que não tem condições de investir tanto, porque a gente vai num pet shop morrendo de vontade de comprar caminha, tem umas caminhas incríveis, tudo muito gostoso, confortável, só que a gente sabe que não é um mercado barato muitas vezes, né? Essas caminhas elas são caras, muitas vezes o cachorro vai lá, destrói, você faz um baita investimento, o cachorro come tudo. As roupinhas a mesma coisa, né? No caso das casinhas, se fica em cima de um piso frio, o que a gente pode colocar para isolar? De repente um pedaço de papelão, um EVA, algum material térmico para tirar a casinha do chão, pode ser uma boa ideia? Uma ótima ideia. Até jornal pode ser uma boa ideia. Então, como você falou, o papelão, às vezes a gente pode colocar até um plástico, pegar sacola plástica mesmo e fazer uma camada para daí então a gente colocar toalhas, cobertores e tecidos que possam aquecer esse animal. Essa época a gente percebe um aumento na incidência de pulgas e carrapatos ou não?
Esse é um grande mito. Algumas pessoas deixam de aplicar os contra-parasitas, né, os produtos contra pulga e carrapato nessa época do ano, porque algumas pessoas acreditam que há uma menor reprodução de pulgas e carrapatos. Mas, na verdade, a gente precisa continuar aplicando os produtos, porque é exatamente nessa época do ano que a gente vai conseguir fazer o maior controle, já que eles não se reproduzem com tanta velocidade, porque eles dependem da temperatura alta para conseguir se reproduzir mais. É no verão que eles vêm com mais força, né? Exatamente. Que os ovos eclodem, aquele ovinho que estava esperando a hora certa, é no verão. Mas não dá Exatamente. para relaxar no cuidado mesmo no inverno, né? Exatamente, porque esses ovinhos, eles estão dentro da nossa casa, eles estão no nosso tapete, no nosso cobertor, no nosso sofá, nas frestinhas. Rodapés. Exatamente. Então, se nesse momento a gente cuidar desses ovinhos, se a gente cuidar desse ciclo, se a gente paralisar esse ciclo, no verão a gente não vai ter tanta preocupação com pulgas e carrapatos. É a hora certa de dar aquele banho de vinagre na casa, de cabo a rabo, que é o que eu faço em casa. Minha casa vive à base de vinagre. É banho de vinagre o tempo todo. Para falar com você, tem o seu Instagram também. Isso, o Instagram @LuizaCervenka e o YouTube, que é youtube.com/LuizaCervenka. E tem um site também muito legal, né? Isso, www.luizacervenka.com.br. E com muito conteúdo super interessante para você cuidar cada vez melhor dos seus peludos, tá bom? Minha linda, obrigada. Até uma próxima, um ótimo feriado. Obrigada para você também. Beijo, muito bom.